Meus queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de Mateus. Nos abriremos no capítulo de número 5, eu lerei o versículo de número 6. Mateus, capítulo 5, versículo de número 6, estas palavras do Senhor Jesus Cristo em seu Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nosso título nesta manhã, baseado neste texto, é o profundo anelo da alma. Nós estamos aqui na quarta das 9 bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo, e você se recorda que nós estamos pontuando alguns textos chaves no Evangelho de Mateus para retornarmos a onde paramos, no lugar em que paramos, ali no capítulo de número 12. E nós temos algo maravilhoso, algo importante aqui para nós. É claro, toda a palavra de Deus traz alimento espiritual, mas esta bem-aventurança em particular, ela trata do caráter de um crente em Jesus Cristo. Ela lida com o caráter e ela também apresenta o caminho que esta pessoa seguirá até chegar no céu. Nós temos aqui nesta bem-aventurança o critério de entrada no reino de Deus, e nós temos aqui a jornada que este crente, este salvo, seguirá até chegar no céu. É maravilhoso, realmente, as palavras do Senhor Jesus Cristo. E essa bem-aventurança, ela fala de um profundo anseio, é um profundo desejo, um profundo anelo, e é colocado aqui em termos de fome, de sede por algo que caracteriza uma pessoa salva. É uma fome, é uma sede por justiça. E esta fome, este anseio, esta sede é algo contínuo, não é porque nós somos saciados e dentro de algum tempo estamos novamente com sede e com fome. Assim, esta é a metáfora, a ideia do caráter de um crente. Ele possui este anseio contínuo em sua alma. Há esta busca, este anelo profundo movendo dentro do seu ser, e é colocado aqui nestes termos: fome e sede por justiça. Toda pessoa que entrou para dentro, sendo redundante, do reino de Deus um dia, isto é, foi salva, transformada de verdade, ela terá esta fome, esta sede por justiça ao longo de toda a caminhada neste mundo desértico até chegar no céu. Mas no caso de um crente em Jesus Cristo, esta fome será saciada, esta sede será saciada, e ela será renovada novamente, será saciada novamente. Isso será uma característica contínua deste salvo, até chegar nos portais celestes. E assim como a fome por alimento e a sede por água, o Senhor Jesus Cristo aponta para essa moção, este desejo, este querer, mais uma vez, este anelo que há na alma de um crente. Queridos amigos, aqui está uma característica de uma pessoa salva que não pode ser forjada pela própria pessoa. Muito daquilo que nós consideramos sinal de salvação pode ser imitado por uma pessoa, pode ser copiado, às vezes por assimilação, às vezes por observação, seja a linguagem de Israel, a linguagem evangélica, crente, assim por dizer, como se diz por aí. A pessoa pode aprender esses termos, dar as respostas certas àquilo que a pessoa espera ouvir, não é? Está com o povo de Deus, se juntar à obra do Senhor, mas há algo que não pode ser forjado, que não há como ser afetado, copiado. E é traduzido aqui nessas palavras de uma fome, uma sede na alma, isto é, uma vida na alma que está pulsando por algo. Isso não pode ser copiado. Não é possível ser engendrado, forjado tal coisa. No seu interior, se você nasceu de novo de fato, você desejará continuamente, a cada dia da sua vida, esta justiça, ser satisfeito, ser preenchido por ela. Você anseia por essa justiça. Você deseja muito, ela continua, este desejo, esta busca, continua em você. Isso é dado por Deus. E essa justiça, o que é? É um desejo por um profundo senso de retidão, de caráter e submissão à vontade do Senhor. É um anseio por retidão de vida, justo, reto, justiça. E esse anseio, é claro, esse desejo profundo por esta retidão de caráter, retidão de vida, te levará naturalmente à fonte,
te levará ao Senhor para clamar, para pedir a Ele, para rogar a Ele. E Ele te dará em resposta ao teu desejo, porque esta graça, a graça de Deus é dada a nós depois da conversão, quando há um desejo por ela, quando nós buscamos e quando nós a aplicamos. Assim, porque há num crente verdadeiro este anelo por esta retidão, e nós então naturalmente vamos à fonte porque nós desejamos isto, o Senhor nos sacia. Então naturalmente esta sede retornará e nós voltaremos novamente ao Senhor para sermos saciados. É o desejo de uma alma que anseia profundamente por uma vida espiritual. Você almeja profundamente em tua vida espiritual se conformar à vontade de Deus. Você almeja por um caráter moral. Isso é definido aqui como justiça. Bem-aventurados, lembre-se, supremamente felizes. Bem-aventurados e felizes unidos naquela palavra. São aqueles que têm fome, sede de justiça, porque eles serão fartos. E essa justiça, é claro, mais uma vez se refere a um desejo de uma perfeita conformidade à vontade de Deus, à lei santa de Deus. Davi, por exemplo, ele expressou este sentimento, esta sede, lá no Salmo de número 86, no versículo 11 ele diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Ata o meu coração ao temor do teu nome. É um anseio da alma por perfeita conformidade à vontade de Deus. E essa fome ou sede por justiça, ela não poderia haver melhor figura, como eu mencionei. Esse desejo de ser conformado à vontade de Deus, de ter um caráter reto dentro de mim, de não pecar, de não desobedecer ao Senhor, é representado aqui com essa grande ansiedade. O crente, ele terá essa ansiedade por conformidade a Cristo. Por exemplo, no Antigo Testamento e no Novo também, esse elemento de sede e fome é usado muitas vezes para representar esse anelo da alma. No Salmo de número 42, no versículo 1 e 2, Davi coloca nessas palavras: assim como o servo, e servo aqui é este animal do campo, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, justiça, retidão, do Deus vivo. Quando entrarei? Quando me apresentarei ante a face de Deus? Isto é, quando eu serei liberto deste corpo e estarei na presença do Senhor perfeitamente saciado, completo, em um lugar onde não haverá mais contradição entre este velho homem, a reminiscência do pecado, e a minha mente, o novo homem que há em mim, que anseia por Deus. Quando estarei na presença do Senhor, a minha alma anseia por ti, por tua retidão, por tua justiça. No Salmo 63, ele também repete este sentimento no versículo 1 e 2. Ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. É um anseio. Assim, bem-aventurados que têm fome e sede por essa justiça. E minha alma, no mundo em volta, ver a santidade, o nome de Deus ser vindicado, ver a sua igreja ser bela, santa e operante. Isso é uma fome, um desejo por esta justiça. Ver heresias sendo desmascaradas e a palavra de Deus triunfando em cada púlpito, em cada congregação. Ver a adoração do Senhor, segundo o caráter santo do Senhor, a adoração sendo purgada do mundanismo, um desejo na alma dessas coisas acontecerem no meio do povo de Deus. A justiça de Deus, seu ser manifesto entre o povo de Deus. Ter a Deus, ter esta retidão. É uma sede, é um desejo. Bem-aventurados que têm fome e sede por justiça. Bem, ter isso é uma evidência de conversão. E, querido amigo, eu começo por este ponto. Se uma pessoa não consegue ver isso manifesto, contínuo em sua vida, uma pessoa que se diz salvo não possui isso. Se isso não está em você e se esse desejo não te consome, se essa sede, essa fome por esse tipo de justiça, uma retidão diante de Deus no íntimo, de caráter, de ver
no mundo isto, Deus glorificado, a sua igreja santificada, bem, então eu devo colocar nestes termos, é melhor que esta pessoa reexamine a sua profissão de fé, reexamine se um dia de fato recebeu a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque veja, quando um crente, essa experiência de todo verdadeiro crente, quando um crente comete um pecado contra Deus, então ele é quebrantado em espírito. Observe a ordem das bem-aventuranças. Quando alguém, um crente, comete, essas bem-aventuranças são para crentes, observem a ordem. Quando um crente comete um pecado contra Deus, ele é quebrantado em seu espírito. E ele então é soterrado por um senso de pecaminosidade, de maldade, de sujeira. E por conta disso, você é levado a lamentar, a chorar, a lamentar pelo seu pecado, por sua fraqueza, pelo seu erro. Então, você olha para cima, você reconhece a santidade de Deus, e a sua resposta agora deveria ser que você tem fome e sede por aquilo que Deus tem e que você tanto necessita, justiça. Esta é a ordem. Bem-aventurados os pobres em espírito, eu vejo, estou quebrantado, meu pecado. Isto me leva a chorar, a lamentar, isso me humildece sob a mão poderosa do Senhor, porque o orgulho é o primeiro a fugir, a ir embora quando nós pecamos. Então você reconhece a santidade de Deus, a tua pequenez, isso te leva naturalmente a desejar profundamente isto, retidão de caráter. Por isso o Senhor constrói desta maneira. Bem, deixe-me lhe perguntar, se você não tem esta sede, esta fome inata, latente por justiça na alma, então eu devo te dizer que você ainda não é um cidadão do céu. Agora, não argumente em tua mente dizendo algo do tipo, mas eu já levantei a mão e fui na frente um dia, depois de um chamado no final do culto. Mas eu já fui batizado, eu fui às águas com sinceridade, mas você lamenta o teu pecado. Isso te leva ao quebrantamento real e produz em você este desejo de retidão, de não pecar mais, de não errar, de não falhar. Há este elemento dentro de você, esta fome, esta sede por justiça que o Espírito dá e você busca e Ele está formando em você. E através da palavra de Deus, da nossa submissão, então, isto é cumprido em nós. Um verdadeiro salvo, ele deseja intensamente isto. Aí está este elemento que não pode ser imitado, copiado, por emoção, por afetação, o que quer que seja. É algo interno, é algo latente, é algo colocado ali pelo Espírito Santo de Deus. Essa retidão de caráter. Por quê? Bem, porque ele sabe que ele está indo, ela está indo para um lugar onde habita justiça. E assim ele deseja esta justiça em seu caráter aqui, agora, santificação. Ouça o que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 2, no capítulo 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra onde habita justiça, retidão. E se esse desejo por justiça e retidão no mundo, em nós, em todas as coisas, não está em você em uma forma de sede, de fome, eu preciso te dizer que você possivelmente não nasceu de novo. Não há como afetar essa sede. Ou ela está em você ou ela não está. E se toda a ideia que alguém aqui tem do céu é de um lugar de campos verdejantes e de um lugar de lazer, rios, conforto, bem, então você deve se examinar se é só isso que você vê no céu. Porque o que há de paraíso, de fato, no céu é a presença de Cristo. E estar lá, sermos completamente conformados à sua imagem. Você odiará este lugar se não for salvo. Na verdade, você não entrará ali, eu não entrarei ali. É por isso que esta sede por justiça, por retidão na alma, aponta e garante um lugar na eternidade, porque é um lugar de justiça e a minha alma anseia por estar lá. Se quando você pensa no céu,
tudo que vem à tua mente é um dia essa aflição vai acabar e eu só vou descansar e ver os rios e correr, vai ser maravilhoso, vou sentir. E não há este elemento de um desejo real por ser liberto do pecado, isto é, da reminiscência do pecado, e não pecar mais, e não falhar mais, e agradar a Deus, e ter bons e retos pensamentos todo o tempo, e servir ao Senhor com toda alegria, diligência e dignidade. Então você talvez deva reexaminar o que você pensa sobre a eternidade. Esse elemento, ele prova que há vida na alma de uma pessoa. Sermos conformados ao caráter de Cristo, um lugar onde habita justiça em todas as coisas. A minha alma deseja sair deste mundo, a minha alma, como diz o hino, é como um passarinho que deseja subir ao seu ninho. E você segue ao longo da semana nesta vida fazendo os teus afazeres, testemunho de Cristo, e você enfadado com a contradição dos homens, com a malícia, com a ignorância, com o pecado, com a maldade, e você deseja partir, estar com o Senhor, e de repente você tenta andar e servir ao Senhor e dar um bom testemunho, e você vê esses traços da personalidade velha em você, e o pecado, o velho homem, então manifesta-se mais uma vez. Eu quero ser reto, eu quero ser justo. Quem me livrará do corpo do pecado? Quem me livrará desse corpo que, se dependesse dele, eu estaria perdido? Então você diz: graças a Deus por Cristo Jesus que me salvou, para ele eu vou. Você nasceu de novo. Você já experimentou esta vida na alma. Você consegue examinar o coração e a alma, e honestamente, só você diante do Senhor responder positivamente a essa questão. Há uma fome, há uma sede, há um desejo de ver essa retidão implantada em mim. Eu a verei completamente no céu, mas mesmo aqui há esse desejo profundo, contínuo, uma fome, uma sede, e então eu vou ao Senhor buscar satisfação desta fome, desta sede. Ó Senhor, me perdoa. Ó Senhor, me aproxima mais de Ti. Arranca de mim, Senhor, este traço da minha personalidade. Senhor, eu vejo quão fraco e quão débil eu sou. Você vai e Ele te dá graça. E você vence e cresce, e logo você tem mais sede e fome por justiça. Bem, em uma primeira impressão corriqueira, rápida aqui dessas bem-aventuranças, elas parecem negativas, não é? Chorar, lamentar. Mas veja o que está conectado com elas. Veja os adjetivos que acompanham essas bem-aventuranças. Deles é o reino dos céus, serão consolados, herdarão a terra, eles serão fartos. Assim tudo começa aqui. Você encara a tua pecaminosidade diante de Deus, e então você começa a se mover em direção a Deus. E você vê a tua pobreza de méritos, você lamenta e confessa o teu pecado, você se humildece e se submete ao Senhor. Então você pede por aquilo que você precisa: graça, retidão, faz de mim um novo homem, uma nova pessoa, muda essa minha personalidade, me faz um filho de Deus. Você se aproxima de Deus, uma vida com Ele, um andar com Ele, salvo. Então você recebe segurança de salvação, deles é o reino de Deus, e você é consolado e confortado através da jornada nesta vida pelo Consolador, e assim você é saciado por Deus e alimentado por Deus. Você já nasceu de novo. Esta fome, este anseio é contínuo ao longo dos dias da semana. Você consegue se ligar espiritualmente no domingo e se desligar ao longo da semana até que chegue a próxima oportunidade de ir adorar ao Senhor, ouvir a palavra e ver os irmãos? Ou isso é algo contínuo? Bem-aventurado é você se isso é. Mas se não é, querido amigo, seja muito sério, tome as rédeas das emoções e da razão e examine-se a si mesmo, se você já nasceu de novo. Isso é implantado pelo Espírito. Isso é uma prova real de um novo nascimento. É implantado na conversão e é o que nos move em santificação. Esta fome, eu preciso de alimento, esta sede, eu estou num deserto, eu vou em direção à água, e isso te faz avançar em direção ao céu.
E o Senhor te atrai cada vez mais para a presença dEle. E assim se cumpre em tua vida, e isso é santificação. O que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Não é maravilhoso a vida cristã? Não é um fluxo espiritual lógico, contínuo, poderoso, ou você tem o Espírito ou não tem. Ou você nasceu de novo ou não nasceu. Essa não é uma questão de se autoconvencer que eu sou um cristão, que está tudo bem. É uma questão de fatos, de evidências. Você tem esta fome, esta sede, esse anelo por retidão de vida em você e neste mundo e na igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela é saciada conforme você busca ao Senhor, e ela é renovada e você busca novamente, Ele te sacia a este elemento, a esta vida. Bem, é perceptível, eu creio que todo mundo parece concordar, que em nossos dias a maior característica do brasileiro e do homem moderno em geral é um anseio, isso já é antigo, não é? Apenas se renova, um anseio profundo que o ser humano tem por felicidade. Felicidade está na boca dos artistas, dos cantores, das pessoas. Eu quero isso, eu quero aquilo, nas entrevistas. Há um desejo por felicidade. Eu quero chegar a este lugar, a este patamar, a este local, resolver este problema, ter um casamento feliz, uma família feliz, me sentir feliz, me sentir bem. Felicidade parece um anseio muito grande na alma do ser humano não convertido. Mas parece às vezes... E parece não, você percebe que além da sensualidade, por trás da maioria das propagandas está uma promessa de felicidade. Você já observou esse elemento? Mesmo na propaganda de produtos banais, há um elemento que te diz, você terá satisfação, alguma felicidade nisso aqui. Uma espécie de marketing da felicidade, não é? Você anda, dirige pelas ruas, observa os outdoors, você observa as propagandas que as pessoas estão dando em panfleto, tenha isso, faça isso, alcance isso, você precisa comprar isso, faça agora e você será feliz, isso trará satisfação. Todo mundo quer, e assim o mundo quer ser feliz e ter prazer e ter um senso de satisfação de vida, e esse anseio, é claro, é capturado pelo marketing. E há em nossos dias uma poderosa indústria do bem-estar, do lazer, da felicidade. Ela é retratada como um fim último. Há uma sede, há uma ânsia, há uma fome no ser humano por felicidade. Dos mais iliterados aos mais intelectuais você percebe isso, dos mais pobres aos mais ricos você percebe isso, um anseio, um desejo de ser feliz. Mas, querido amigo, observe isso. Aqui está a grande tragédia de nossa sociedade, que embora as pessoas busquem por felicidade e satisfação, elas parecem não encontrar, e nós sabemos que a razão disso está delineada aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E nas palavras do Senhor Jesus Cristo nós devemos ter fome e sede não por felicidade, mas por justiça. A felicidade não deve ser colocada como um alvo na vida de uma pessoa, mas isso que é feito. Mas de acordo com o Senhor Jesus Cristo, felicidade nunca é algo que deve ser buscado diretamente. Felicidade, verdadeira felicidade, é o resultado de ter encontrado outra coisa. Feliz, diz o Senhor, os que têm fome e sede por justiça. Essas são pessoas de fato felizes. Você percebe, a felicidade nunca deve ser buscada diretamente, você nunca encontrará. É uma miragem no deserto. Ela parece bela, um lugar de frescor, de águas cristalinas, de descanso, de sombra. Eu preciso ir lá, a felicidade está ali. Vou à felicidade, você chega lá, ela se desvanece, ela não é real. Nós devemos buscar isso. Fome e sede por justiça. E quando eu vejo o meu pecado e o pecado no mundo, e eu percebo que eu não consigo agradar a Deus, e que eu estou manchado diante de Deus, e que eu sou torto diante de Deus, um pecador, então eu desejo essa retidão, perdão, um novo caráter, uma nova vida. E o resultado é que eu vou aos pés do Senhor clamando, rogando,
E Ele que vê o coração, Ele responde, e há perdão, e a culpa é removida, e há paz, felicidade, salvo, liberto, seguro do céu, o Espírito de Deus habitando em mim, verdadeira felicidade. Felicidade que não pode ser roubada pelo mundo, como um rio profundo dentro de nós, essas correntes que continuam ali. E por fora, na superfície, o vento, as dificuldades, por dentro, lá no fundo. Regozijo, uma felicidade que não pode ser comprada, que não pode ser completamente embotada pelo mundo, ela continua lá. Fome e sede por justiça, em paralelo, balanceada com esta alegria e certeza de salvação. Não é maravilhosa a vida cristã? Ou você tem isso ou você não tem isso. Meu querido amigo, nesta manhã você já nasceu de novo baseado nesta evidência? Você possui sede, anseio na alma por justiça? O que é ter fome então, sede por justiça? Bem, coloque dessa maneira. Quando uma pessoa vai ao Senhor Jesus Cristo, ela vai com uma grande fome por essa retidão, por uma nova vida. Ela não vai com uma pequena fome, porque enquanto eu posso me saciar por aqui, eu não irei ao Senhor. E você sabe disso, você está no dia a dia caminhando, chegando a hora do almoço e você precisa muito de almoço ou de um alimento apropriado, mas você vai se alimentando de pequenas coisinhas aqui, uma bolacha ali, um biscoito ali, um refrigerante aqui, isso não te sacia, mas quando você está com muita fome, aí você vai direto àquilo que vai te saciar. Isso é ilustrado na Bíblia de muitas maneiras. O filho pródigo, por exemplo, quando estava no país distante, longe de Deus, e teve fome, o que ele fez? Ele foi se alimentar das bolotas dos porcos. Mas quando ele passou por uma grande fome, então ele foi ao seu Pai Celestial. Uma pequena fome não me levará aos pés do Senhor para a salvação. Se eu imagino que eu estou bem diante de Deus e que eu consigo seguir em frente com um pequeno auxílio do Senhor apenas, e tudo uma questão de força de vontade, eu consigo vencer esta minha falha. Eu estou nela no momento, mas eu sei que eu posso sair dela, eu vou me esforçar para sair dela. Se você encara desta maneira ser salvo, você nunca irá ao Senhor. Você está se voltando a si mesmo, ao seu esforço, à tua capacidade, à tua inteligência, ou a este mundo para buscar saceio, e você não terá. É necessária esta fome, esta sede por uma nova vida. E quando nós vamos ao Senhor, nós somos saciados e desejamos cada vez mais por essa nova vida. E aqui está. E agora eu estou no reino de Deus. E eu tenho mais sede, mais fome por retidão. E essa, então, é a condição de entrada no reino de Deus e a característica de alguém que está no reino de Deus, a marca de estar dentro. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça. E na medida que esta fome e sede de justiça é satisfeita, ela aumenta, e uma alma preenchida, saciada, revestida dessa justiça, volta a buscar. E há sempre dentro do crente um desejo profundo, que às vezes chega a ser amargo, mas não o amargor deste mundo, de ser livre do pecado. E livre desse velho homem, que é o meu pior elemento, e que reine em mim somente um novo ser, recriado em Cristo Jesus. Não pecar mais, porque o pecado é que me separa de Deus. Ter uma comunhão mais perfeita com o Senhor, um andar mais perfeito com o Senhor. E eu te digo que se um homem, uma mulher, um jovem não está passando por esta fome, então, querido amigo, você nunca irá buscar Deus com urgência. Às vezes alguém pergunta, pastor, por que as pessoas, elas vêm ouvir o Evangelho e elas ouvem, mas elas não voltam? Bem, a resposta naturalmente é que elas têm alguma fome na alma, mas veja, esta fome, ela ainda consegue ser satisfeita pela religiosidade. Assim, elas conseguem se alimentar um pouco aqui, um pouco naquele congresso, um pouco naquela apresentação, naquele show, naquela igreja. Elas têm uma fome que pode ser aí mantida. Elas não possuem esta fome real.
mera religiosidade. Bem, você pode encontrar isso em qualquer lugar. Elas não estão passando fome o suficiente por essa justiça e retidão, por uma nova vida, por perdão da culpa e do pecado. E é sobre esta fome que o Senhor está falando aqui, um tipo de fome que só Deus pode satisfazer, esta fome que é bem-aventurada. Meu querido amigo, já pensou em termos de cristianismo, de salvação, de ser um crente, nesses termos? Quão diferente é do que nós ouvimos por aí hoje em dia, não é? Você já pensou nesses termos, cristianismo nesses termos, vida cristã nesses termos, quebrantado de espírito pelos meus pecados, lamentando por eles, manso, sede e fome de justiça? Quão diferente é o chamado evangelho de nossos dias. É o evangelho do triunfalismo, um evangelho de que Deus me salvou, agora é Deus e eu vivendo a minha vida, Ele me abençoando. Não há como estar vivo em Cristo e não ser naturalmente movido em direção a Ele, e ter sede, não desejar água e ir buscar por água. Esse é o verdadeiro cristianismo bíblico dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Tudo mais, fora disso, é nossa imaginação carnal. Você já pensou em cristianismo em vida para o Senhor nesses termos? Nós formatamos muitas vezes a nossa vida cristã em uma pequena ordem de ir para a igreja, voltar para casa, seguir a minha vida, buscando orar às vezes, fazer o meu melhor e voltar à igreja. Isso não é a verdadeira vida cristã. A vida cristã é este elemento que flui na alma continuamente, sede, fome por essa justiça. Não este elemento formatado, está tudo bem, bater o ponto na igreja e seguir a minha vida. A vida cristã não é ir à igreja buscar uma bênção, uma recarga para a semana e voltar a buscar uma recarga. Ela é contínua, arrependimento contínuo, a desejo contínuo por retidão, por santidade. Ela é viva, ela continua aqui na rua, hoje à tarde em casa, na segunda-feira. Segunda-feira não muda o elemento de domingo, eu continuo desejando a vida na alma. Você já nasceu de novo? Há isso dentro de você. Se você se irrita comigo por falar isso, lembre-se, não sou eu quem digo isso, é o Senhor Jesus Cristo, é o Salvador. Você vê isso, não vê? Um profundo desejo de ser livre do ego em todas as suas manifestações horríveis. Um profundo desejo de ser livre do orgulho em todas as suas projeções. Tudo isso é muito negativo. Mas se eu puder colocar em termos positivos, fome e sede por justiça, essa ânsia por ser positivamente santo. Um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, uma pessoa que quer mostrar o fruto do Espírito, isto é, quer ver manifesto o fruto do Espírito em cada situação. Um desejo na vida suprema de conhecer mais a Deus, de permanecer andando com Ele, de não se desligar dEle ao longo da semana, não apenas um sentimento vago disso, essa fome me leva a Ele, esta sede me leva a Ele, não é apenas um sentimento, é algo que move você a Ele. Você vê isso ilustrado na Bíblia. Pense sobre Paulo, por exemplo, e alguns outros servos do Senhor. Paulo, talvez você olhasse para Paulo, e isso acontece muito, nós ouvimos às vezes, Paulo, grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Você ouve declarações dessa natureza, o maior apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo chegou àquele ponto da sua vida cristã, servindo ao Senhor em comunhão, e você diz, Paulo, o Senhor teve uma interação direta com o Senhor no terceiro céu. O Senhor encontrou com o Senhor no caminho de Damasco. E pela graça de Deus, Paulo, o Senhor, foi inspirado pelo Espírito para escrever a maior parte dos textos do Novo Testamento. E você olha para aquele homem, ele tem as marcas de Cristo em seu corpo, do vitupério de Cristo, e tantas igrejas plantadas, e tantas bênçãos. Paulo subiu ao terceiro céu. Você plantou tantas igrejas, e o Senhor te abençoou, e há frutos. Você está satisfeito. Você está satisfeito, não é, Paulo? O Senhor está satisfeito, pleno. E então você ouve o apóstolo Paulo escrever uma carta breve aos Colossenses. E ali ele fala sobre muitas coisas e termina falando sobre a vida cristã. E o que você encontra fluindo da alma, manifestação íntima dele? Bem, você encontra esta mesma fome,
esta mesma sede por Jesus Cristo em sua vida. Está lá em Colossenses 3, no versículo de número 7. Você o vê escrevendo uma carta, você o vê no final da sua jornada e você encontra estas verdades, estes sentimentos. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele no julgamento, unido a ele em uma fé viva, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Que verdades, que sentimentos, que motor na alma, que fome, que sede por ser encontrado diante de Deus mais santo naquele dia. Isso existe em você nesta manhã? Esta vida fluindo na alma? Por fim, veja qual a bênção anexada àquele que tem fome e sede por justiça. O Senhor diz, bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça ou de justiça, porque eles serão fartos. Uma palavra bastante forte no original, bem gráfica também. Por exemplo, é a mesma palavra usada em Mateus 14, 20, quando o Senhor alimenta aquela multidão e eles foram saciados, fartos. É a mesma ideia aqui. Uma satisfação completa daquela fome, daquela sede espiritual. Sabe quando você bebe aquela água tremenda, com o pH certinho, na temperatura certinho, e chega a última gota e você está saciado, refrescado. Ou quando você come e se alimenta e a fraqueza vai embora e você está saciado no paladar e no corpo, é algo completo. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que se esse elemento caracteriza uma pessoa aqui nesta vida, ele é um salvo. E se esta fome e sede de justiça me leva até o final buscando mais e mais, então há um saceio tremendo, querido amigo. Há algo preparado para o crente. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede por justiça. Qual é a benção deles? Eles serão satisfeitos, saciados com aquilo que eles tanto desejam nesta vida. Não é maravilhoso? Isso que você tanto deseja, minha irmã, meu irmão, esta justiça lhe será dada, exatamente ela, e em abundância. Porque está em você esse desejo, ele te será dado, ele vem do Espírito Santo de Deus. Você achou que isso era só de você? Que ao longo da semana, quando você peca e erra, você sente esse enojo de si mesmo, um desejo de não falhar mais, de não pensar coisas erradas, de servir ao Senhor, e você pede por isso, isso lhe será dado. E mesmo aqui é dado. E quando nós estivermos na presença do Senhor, em uma plenitude que você sentir-se-á satisfeito. É maravilhoso as promessas do Senhor Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a nossa pobreza e lamentamos pelo nosso pecado e buscamos ao Senhor, nós somos saciados, vida na alma. Assim, garanta que você, querido irmão, querido amigo, não esteja meramente buscando ser feliz, felicidade, mas mais do que isso, esta bênção do Senhor, justiça, uma nova vida, novo coração. Eles serão fartos. Bem, essa promessa é cumprida inicialmente na conversão, justificados pela justiça de Cristo, satisfeitos na justiça de Cristo, alegria, paz, gozo, respostas às nossas questões, avanço no conhecimento, compreensão do mundo, do ser humano, do futuro. Essas coisas são saciadas em nós. Nós desejamos saber e o Senhor nos responde.
Nós desejamos sentir, e o Senhor nos dá experiências da vida cristã, que nós aprendemos e percebemos, Ele sacia a fome, Ele sacia esta sede, e então é cumprida na santificação na eternidade. Aqui você reconhece as tuas falhas, e você vai ao Senhor, Ele te dá perdão, isto é sacio. E você sabe que Ele perdoou o teu pecado. Você se levanta dali, embora envergonhado e triste consigo mesmo, você sabe que está justificado em Cristo. Isto é sacio. Imagine orar e não ser perdoado. Imagine continuar com aquele peso de culpa na alma, e você falha e peca e vai ao Senhor e Ele te perdoa, e você sabe. E você clama por sabedoria e Ele te dá. E você pede por uma oportunidade de evangelizar e vem um monte de oportunidades. Você pede por mais instrumentalidade, logo vem mais instrumentalidade. Há esta sede ou há esta timidez, eu me escondo para que eu não sirva, para que eu não ore, para que eu não ande com o Senhor. Veja, você não pode forjar isso. Ou eu tenho gosto, eu tenho desejo, a fome, eu não tenho. Uma outra maneira é virar o inverso, o avesso. Eu procuro não ter esta fome, eu procuro não ter esta sede, porque eu sei que me será dada. Servir ao Senhor mais. Orar mais. Ler mais, bater nas portas, evangelizar o crente, ele tem esta sede, este desejo. Mas se o avesso disso é que eu procuro não sentir esta sede e continuar no meu formato, igreja, trabalho, você já nasceu de novo, você pede, ele te sacia. É sempre saciada. Você deseja ser mais como o Senhor e vencer um hábito ruim, ele te dá graça. É natural a sede e a água. Deus é tão gracioso, querido irmão. E então, finalmente, esta sede, esta fome, este sacio é cumprido no céu. Há um dia, já está chegando, e todas aquelas pessoas do mundo inteiro que estão em Jesus Cristo, seguros nele, redimidos por sua justiça, bem, eles estarão, todos eles, de pé, em uma grande multidão, na presença do Senhor Jesus Cristo, nos diz a palavra de Deus, vestidos de mantos de justiça, cobertos, absolutamente perfeitos em seus corpos, alma e espírito, plenitude, completamente preenchido, permeado da justiça de Deus. E querido amigo, eu devo concluir aqui, mas pense sobre aquele lugar de conclusão, de plenitude de vida. Ali haverá uma glória que nós vemos em relances sendo descritas, declaradas na palavra de Deus. Uma perfeição e todo sinal de pecado neste mundo e desordem não existirá mais. E essa contradição entre o corpo, a velha natureza e a nova, ela não existirá mais, nem ao menos o temor de pecar, porque não haverá mais pecado, nem tentação, nem tentador. Você deseja isso em sua vida? Você terá lá. Essa é uma prova de que você nasceu de novo. É maravilhoso. A glória eterna, um lugar visível aqui, real, físico, espiritualmente físico, um novo céu, uma nova terra. Maravilhas, perfeição, e você chegará lá e será recebido um lugar de justiça, um lugar de glória, e a beleza que tocará os teus sentidos será tremenda, você se alimentará desta beleza. E a música que nós experimentamos aqui é apenas arranhão embaixo de panela comparado com a música no céu. Cantar louvores ao Senhor e ouvir as vozes de anjos cantando, você acha que eles são desafinados? E poder adorar não somente com emoção, mas a mente envolvida por verdades eternas. Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos trouxe para esse lugar de glória. Ele pôs dentro de mim aquela sede que me impulsionou cada dia até o final, satisfazendo e satisfazendo, e me completou lá. E o conhecimento que será derramado dentro de nós, a mente será emancipada dessas dificuldades. E você receberá conhecimento fluindo para dentro de você. Isso aumentará a cada dia. Você deseja conhecer mais a verdade, você será preenchido. E você estará consciente naquele lugar,
pleno, andando e vendo pessoas, milhares de pessoas, e nomes que você ouviu falar aqui neste mundo, de pessoas que você conheceu, e queridos amigos te evangelizaram há muito tempo atrás e já partiram, você os verá, estes homens e mulheres da palavra de Deus, e você estará andando ali, e não vai demorar muito tempo, e alguém vai chegar para você e te dizer: eu sou aquela mulher do fluxo de sangue, e o Senhor me perdoou, me curou e me trouxe para esse lugar de glória, e você vai ficar maravilhado. E aquele homem leproso, e aquele homem que morreu ali crucificado com o Senhor Jesus Cristo ao seu lado, e Moisés, homem mais manso na face da terra, e Débora, e Sara, e a mãe do Senhor, e aqueles pobres discípulos neste mundo, e irmãos e amigos que ao longo desta jornada foram movidos por esta sede na alma de justiça, de retidão, saciados, plenos, e você se verá ali naquele lugar. Por isso, bem-aventurado, feliz, supremamente feliz, se você tem esta sede que te move por verdadeira justiça e retidão e te leva a buscar do Senhor, e você volta a buscar mais, isso está te levando para a glória, e você está sendo transformado conforme você busca mais e mais a imagem de Cristo, o homem perfeito, de glória em glória, até ser completamente glorificado com o povo de Deus. Você já pensou sobre a vida cristã nestes termos? Vida cristã, ter a Cristo formado em mim. Essa é a ansiedade de Paulo. Ouça esses sentimentos. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Morte para esta vida, glorificado na sua morte. Você deseja isto? É apenas um sentimento romântico, vago, que não te move. Vem, volta, você sente, mas não te move. Mas quando você tiver esta sede, então você correrá a Cristo, pedindo vida e salvação, e Ele te dará. Então, ao longo desta jornada, novamente, até entrar, e tudo ficará para trás, e você estará pleno com o Senhor, será maravilhoso. Não se esqueça, milhões de crentes já estão lá agora, neste lugar chamado de o paraíso de Cristo. Agora, paraíso. Agora, nós estamos nesta fila, eles partiram em nossa frente, nós iremos, nós estamos em movimento. O que te movimenta nesta vida? A tua aposentadoria? A tua carreira? Ou esta fome e sede por justiça? Vamos concluir juntos nesta manhã, adorando ao Deus que nos amou, que nos salvou e nos colocou nesta jornada para a vida eterna.